dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, e que as palmas louvem ao Senhor essa noite. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Foi pela fé que você chegou até aqui. Talvez você passou um dia tão turbulento, tantas lutas você enfrentou de segunda-feira até o dia de hoje. Mas uma coisa é certa, meu querido: Deus está ao teu lado. Deus está contigo. Se Ele não tivesse contigo, essa luta que você está enfrentando, ela tinha consumido você. Mas tudo que acontece comigo e com você é permissão de Deus. Ainda que o mal se levante contra a tua vida, ainda que as coisas não estejam andando como você almeja, tudo é permissão de Deus. Tem pessoas aqui, eu não vou errar no que eu vou dizer, tem pessoas que entraram aqui hoje, é porque a situação ficou tão arrochosa, tão apertada, que você veio aqui na casa do Senhor. E se não fosse assim, você não viria. Mas é assim que Deus faz. Deus deixa a gente passar uns apertos na vida, Deus deixa você passar por algumas tribulações, para mostrar para você que você tem um Pai que mora lá no céu, para mostrar para você que você não está sozinho. Então não tema, meu querido, o Senhor está conosco, e Ele tem o melhor para nos dar nessa noite. Sabe o que Ele tem de melhor para nós? Ele tem o refrigério para a nossa alma. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às nossas tribulações. Quando a coisa começar a esquentar para o teu lado, corre para os pés de Jesus, porque Ele é o teu refrigério, amém? Hoje é o último elo dessa campanha que nós começamos, 7 elos dessa campanha, o poder da fé. E nós vamos fechar essa campanha hoje, com chave de ouro, buscando em Deus aquilo que Ele tem para nos dar nessa noite. Ele tem livramento para te dar, Ele tem bênçãos para a tua família para te dar. Eu tenho certeza, meu querido, que você veio no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Antes de você chegar, Ele já estava te aguardando pela tua presença. Falaram sobre a fé, e nós precisamos romper barreiras, muralhas, pela fé, amém? Então nós vamos fazer a leitura do texto sagrado que se encontra lá em Jó, antes de Salmos, Jó, capítulo de número 19, verso de número 25. E depois Hebreus, capítulo de número 10, verso 38 e 39. Jó, capítulo de número 19, verso de número 25. E depois Hebreus. Todos acharam? Glória a Deus. Quem não achou, já tem aqui no telão, diz assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Lê comigo aqui no telão, todo mundo junto, numa mensagem só. Pois que o meu vive. Guarda isso no teu coração. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, verso 38. 10, 38, 39. Diz aí o autor aos Hebreus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Lê o 38 comigo aqui agora. 38, lê comigo aqui. Mas, e se ele... Só os justos, ore comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos mais uma noite na tua casa, e no término dessa campanha, meu Deus, o poder da fé
nós estamos aqui reunidos para fechar com chave de ouro, meu Deus, essa campanha, o poder da fé. Libera nesse momento, meu Deus, do teu grande e infinito poder, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, vidas aqui nessa noite sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas, Senhor, sejam tocadas pelas tuas mãos. Faz a tua obra, meu Deus, em cada família. Faz a tua obra na vida de todos nós. Que tudo aquilo que não provém de ti, que todas as obras do diabo, obras de macumbaria, de feitiçaria, todas as obras que o diabo tem se levantado contra a vida do teu povo, pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. Que esse lugar seja um lugar, ó Deus, onde a tua presença se faça real. Envia anjos, Senhor, com espadas flamejantes, Senhor, para queimar todas as obras do diabo. Jesus vai tocando agora, vai tocando em cada família, vai tocando em cada situação, cada problema que se levantou, pessoas que entraram aqui desanimadas, frustradas. Meu Deus, libera nessa noite, Deus, do teu grande poder, e ao sair da tua casa, todos nós venhamos a sair daqui curados, libertos e abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém, diga graças a Deus. Pode se sentar no teu lugar, me dê a sua atenção. Hoje nós vamos ter um tempo a mais para orarmos. Eu disse a semana passada para você trazer uma fotografia. Quem lembrou de trazer a fotografia? O pessoal está comendo muito queijo, hein? Vocês estão comendo queijo. Os que não trouxeram fotografia, você vai trazer a fotografia da tua família na tua mente. No final, para a gente orar, e nós vamos pedir a manifestação de Deus, o poder do Senhor Jesus sobre a tua casa. Amém, irmãos? Nesse último elo dessa campanha, nós vamos trazer para os irmãos um pequeno relato da vida de Jó, e nós vamos concluir isso em Hebreus capítulo 10, 38, onde o autor aos Hebreus fala que o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós estamos aqui nessa noite para dizer ao Senhor que nós vamos continuar perseverando nos seus caminhos e esperando com paciência no Senhor. Amém, irmãos? Então você ouviu 6 mensagens. Todos os pastores que passaram por aqui trouxeram uma palavra para nós, falando sobre a fé. E foram vários temas que aqui foram ministrados. E nesse último tema, nós queremos trabalhar esse texto aqui, dizendo para os irmãos a experiência que Jó teve e a fé que Jó teve em Deus. Não vou aqui falar em detalhes a respeito da vida de Jó, o patriarca Jó. A maioria dos irmãos, exceto os visitantes, não conhece a vida de Jó. Mas nós vamos fazer um relato rápido sobre a vida desse homem, e vamos perceber, irmãos, como que é importante a gente colocar a nossa pequena fé, porque eu não vou dizer que é grande não, porque a gente não tem uma grande fé, ainda que essa fé sua seja tão pequena aos teus olhos, mas diante de Deus, aos olhos de Deus, essa fé é muito grande, meu querido. Porque se você não tivesse fé, você não tinha deixado a tua casa nessa noite para estar sentado aqui nesse tempo tão frio. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui ouvindo uma palavra que com certeza vai acrescentar a tua fé, porque a nossa fé, ela depende daquilo que a gente ouve, não do que a gente ouve de pessoas, porque o que você ouve de pessoas são experiências pessoais. Você encontra com pessoas no seu dia a dia, quem sabe na sua casa, seu marido, sua esposa, seus familiares, quem sabe lá na empresa onde você trabalha, seus vizinhos. Quando virem você passar por qualquer tipo de situação, note isso, escute isso que eu vou te falar. Tem pessoas que têm um livro de receita para dar para cada um de nós, diante daquilo que a gente está enfrentando. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas quando você fala do teu problema para as pessoas que estão diante de você, qualquer pessoa vai liberar uma palavra para você. Umas vão falar para você: olha, se console, é assim mesmo, a luta na tua vida está pequena, a minha é maior do que a tua. Outros vão dizer: olha, vou te apresentar um caminho, vou te levar para uma pessoa que vai resolver o teu problema.
Vou levar você para uma pessoa que quando você chegar lá e colocar lá diante dela o teu problema, ela vai te dar uma receita, algumas coisas que você vai precisar fazer e o teu problema vai solucionar. Ó, vou te levar para uma pessoa que dá jeito em tudo, só não dá jeito na morte, mas o resto, ela dá jeito em tudo. Pessoas que vão levar você, vão pegar você pela mão e levar você para vários caminhos, para várias portas, onde você vai estar batendo nessas portas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando uma pessoa entra em desespero, quando o problema chega, as pessoas elas querem que o problema passe rápido. A aflição, quando chega na vida do ser humano, deixa o ser humano sem resposta, num beco sem saída. Por que existe hoje tantas pessoas lendo a mão uma das outras? Quantas pessoas fazendo trabalho nas encruzilhadas? Talvez você não dê por conta disso, mas saia meia-noite pelas encruzilhadas das ruas de Nova Era, de Benfica, Santa Cruz, vai nas matas virgens, vai nas cachoeiras, vai em lugares desertos, você vai ver lá pessoas fazendo oferendas, oferecendo coisas que talvez o dinheiro nem dá para comprar. A pessoa se sacrifica, pega emprestado e compra aquela oferenda e apresenta aquelas entidades para que os seus problemas sejam sarados, sejam solucionados. Por que essas pessoas fazem isso? Porque essas pessoas não conhecem o Senhor Jesus Cristo como você conhece, como eu conheço. As pessoas vão ficar de um lado para o outro buscando respostas em vários lugares e não vão encontrar. Sabe por quê, meu querido? A única resposta que você precisa está em Jesus. Não estou te falando de religião, porque quando a gente fala do nome de Jesus, as pessoas se assustam. Não, peraí, falou do Espírito Santo, amém. Falou de Deus, amém. Mas quando fala de Jesus, não é a pessoa, é o inferno que se levanta contra esse nome. O inferno sabe, os demônios sabem que nesse nome há poder. Poder para tirar a pessoa da escravidão, seja onde ela estiver. Quando Jesus chega, o mal tem que cessar. Quando Jesus chega na vida do justo, a coisa começa a acontecer. Só não acontece de imediato, como muitos dizem por aí, vai acontecer amanhã. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem o seu tempo e seu propósito, e se revela os propósitos de Deus na nossa vida no seu devido tempo. Talvez você está dizendo, pastor, Deus está demorando. Meu querido, Deus não tarda, Deus não falha, Deus chega na nossa vida na hora certa, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que fala contigo, meu querido, você está dormindo, mas eu estou trabalhando, porque o salmista diz que Ele não tosqueneja, Ele não pisca as suas pálpebras, Ele está o tempo todo no seu alto e sublime trono, e do seu lado o Senhor Jesus Cristo, fazendo o quê? Batendo papo com o Pai? Não, meu querido, Jesus está aqui, ó, com os ouvidos inclinados para esse lugar. Ele conhece a tua situação, Ele conhece a tua vida, Ele sabe que você não pode lidar com essa situação por muito tempo. Por que os problemas não podem perdurar por muito tempo na nossa vida? Sabe por que não pode perdurar? Porque a gente não tem força física, não temos forças emocionais, nós não nascemos de Deus para viver no deserto passando por provas. A prova na nossa vida, as lutas que você enfrenta, quem sabe na sua vida conjugal, quem sabe uma enfermidade, quem sabe o lado financeiro, quem sabe o lado emocional de muitas pessoas aqui nessa noite. Isso que você está vivendo, você não consegue lidar com isso pela tua vida toda. Então eu vou liberar uma palavra profética sobre você aqui nessa noite. Você quer receber uma palavra profética? Vai passar essa luta na tua vida. Vai passar essa prova na tua vida. Não fique pensando que essa luta que você está vivendo é sina, é karma, é maldição hereditária. O meu avô, meu tataravô, desde gerações há 100 anos atrás, já tinha liberado que toda a geração dele ia ser alcoólatras, iam ser drogados, iam ser prostitutos, não ia ter nenhum casamento nessa família. Ei, meu querido, Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, Ele cravou naquela cruz toda a maldição do homem.
Em Cristo Jesus não há maldição que resista. Ele se fez maldição por nós, Ele morreu por nós para te garantir a tua vitória. Eu não posso aqui nessa noite pregar a vocês e falar de vocês, de um Jesus Cristo que Ele morreu e se tornou um mito para a sociedade. Não, estou falando para você de Hebreus capítulo 13, verso 8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e amanhã Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo o mesmo, Ele vai continuar fazendo as suas obras. Mas na vida de quem que Ele faz? Na vida de quem? Só pode ser na minha e na tua vida. Deus não consegue fazer nada através do Senhor Jesus sobre as pessoas que ainda estão lá fora, longe de Deus. Ô meu querido, você está perto de Deus nessa noite? Ou achegai-vos a Ele, porque Ele chegará a nós. É isso que Ele propõe. Estou dando essa introdução prolongada para vocês, para mostrar para vocês a importância da fé, a importância da confiança que você tem que ter, não é no homem, a confiança que você tem que ter no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, confiança é tudo. Confiança é tudo. Você já lidou com pessoas, se relacionou com pessoas que você perde a confiança com elas? Quando você perde a confiança com uma pessoa, você se torna uma pessoa frustrada. Você olha para a pessoa te fala que dessa vez agora vai. Dessa vez agora a coisa vai vingar. E daqui a pouquinho não vinga, não acontece. Assim estão os relacionamentos. Relacionamentos que poderiam ser saudáveis, não são. Porque na maioria deles, a pessoa, ela não consegue ser fiel à outra. A pessoa não consegue ser uma pessoa de confiança. E isso vai tirando a questão da confiança dos relacionamentos, sejam conjugais, sejam de amigos. A Bíblia fala no capítulo de número 148, fala a respeito disso. É melhor nós confiarmos em Deus do que confiarmos em homens. É melhor confiarmos em Deus do que confiar em príncipes. Quantas pessoas depositando a sua confiança no objeto errado? Por que tanta frustração? Por causa da falta de honestidade, de retidão dessas pessoas com quem um dia nós depositamos a nossa confiança. Quero entrar contigo agora na história desse homem chamado Jó. Um homem que a Bíblia fala no capítulo 1 de Jó e dá ali uma descrição de quem era Jó. E ele fala, o autor fala sobre Jó e diz que Jó, ele tinha 3 qualidades importantíssimas que nenhum homem naquela época tinha, como Jó. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, e ele se desviava do mal. Ou seja, essas 3 qualidades faziam de Jó um homem justo, um homem bom, um homem que agradou o coração de Deus, porque Deus olhou lá de cima, e ele viu Jó, e se agradou das atitudes de Jó, porque o Jó era um homem reto. Mas Satanás, no capítulo 2 de Jó, ele por rodear a terra, passear a terra, ele chega diante de Deus, e ele faz um desafio. Ele fala com Deus: viste o teu servo Jó? E Deus, claro que eu vejo, porque eu me agrado muito dele, um homem reto, íntegro, mas também qualquer um seria reto, justo, íntegro, tendo o que ele tem. Porque a Bíblia fala que na região do Oriente, na época de Jó, ele era o homem mais rico daquela redondeza. Um homem que tinha muitos camelos, muitas cabras, tinha uma infinidade de coisas que sobrepunha a outros fazendeiros da sua região. E Satanás fala com Deus, conversa com Deus: mas desse jeito,
Qualquer um serve a Deus, e Deus falou assim: olha, Jó não me serve pelo que ele tem. Mas Satanás falou: não, ele te serve pelo que ele tem. Então deixa eu tocar nos bens dele. E Deus libera então. Deus dá autoridade para Satanás tocar em todos os bens de Jó. Deus só faz para ele, coloca para ele uma situação: você vai tocar em todos os bens dele, você não vai tocar na vida dele, mas em tudo que ele tem você pode tocar. E aí os irmãos sabem a tragédia que aconteceu com aquele homem. De um momento para o outro, o homem perdeu todos os seus camelos, todos os seus jumentos, todas as suas ovelhas, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos. Tudo assim, meus irmãos, de imediato, sequencial. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Satanás, ele fez realmente uma ruaça na vida de Jó. Jó foi colocado numa situação tão terrível, meus irmãos, que a Bíblia fala que ele pegava cacos de telha, pedaços de telha, para poder se coçar, porque veio uma enfermidade tão maligna, uma chaga maligna na vida de Jó, que a sua carne começou a apodrecer, ele começou a ficar mal cheiroso, aquela lepra, aquela doença era terrível, que as pessoas não conseguiam ficar próximas de Jó. Jó tinha 3 amigos, amigos íntimos, amigos que compartilhavam com ele na hora dos banquetes, no dia a dia. Não sei se você já percebeu, quando as coisas vão tudo bem contigo, você chama os irmãos para o churrasco da tua casa, você chama para fazer festa. Quando você vai a uma festa, ou quando você dá uma festa, ou dá um banquete, falta gente. Pelo contrário, a casa fica lotada, os quartos cheios, cozinha, fica até gente dentro do banheiro, porque quer participar da festa, do churrasco. Todo mundo gosta de uma festa, mas na hora da dor, na hora do infortúnio, na hora que você cai lá no João Felício, quando você cai lá no Albit Seib, no Monte Sinai, quando põe você no isolamento, quando diz assim: olha, essa doença desse camarada é uma doença contaminável, essa doença ela é contagiosa. Quando põe você numa quarentena, num lugar desse, procura os amigos, vê se faz fila lá no Monte Sinai, ou com quem quer que seja, qualquer hospital, diz assim: olha, eu quero visitar o João, estou com pressa de visitar o João, eu quero ir lá para saber como é que o João está, e está orando pelo João. Não, meus irmãos, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das provas, quase sempre, ou é a família que Deus colocou na tua vida, que está do teu lado, amém? Ou então, só o Senhor que está na tua vida, porque na vida de Jó, aconteceu o contrário. Ele tinha 3 amigos, diz a Bíblia Sagrada, e na hora que ele mais precisava dos seus amigos, os 3 se apresentaram. Mas sabe para que se apresentaram? Em primeira mão, se apresentaram se condoendo daquela enfermidade, daquele mal, se assentaram com ele 7 dias e 7 noites, olhando para ele, mas nenhuma palavra diziam, apenas choraram com ele 7 dias. Mas chega um momento que esse choro acaba, eles se levantaram e começaram a fazer indagações a respeito de Jó. Começaram a dizer: esse camarada está desse jeito, está sofrendo desse jeito, ele só pode ter cometido alguma blasfêmia diante de Deus. Você já percebeu que quando você está na luta, está na batalha, aparece um monte de vozes na tua cabeça dizendo para você: olha, isso aí, meu querido, é um pecado oculto, isso aí é uma maldição que está sobre a tua vida, ó, isso aí não tem jeito que se karma aí não. É muita gente falando besteira. Nós temos que aprender, meus irmãos, na escola do sofrimento. Que isso, pastor Roberto? É verdade. É na escola do sofrimento que a gente aprende uma lição. Eu preciso romper tudo isso pela fé no Senhor meu Deus. Eu preciso provar para mim mesmo que eu não estou sozinho nisso. Jó ficou ali, quase que morto, fedendo. O homem ficou isolado. Seus 3 amigos, depois de 7 dias, foram embora. E vieram depois, um após outro, para acusá-lo de alguma sentença, algum mal que ele fez. No capítulo 2 de Jó diz isso, que ele só sentia dor e sofrimento, pois os seus amigos o abandonaram. Foram-se embora.
E ali ficou aquele homem, um resto de homem. Não era um homem, um resto. De longe, as pessoas sentiam aquele mau odor e não queriam ficar perto de Jó. E no capítulo 19, no verso 25, que coisa tremenda, meus irmãos. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Deus já escreveu a tua história. Tudo que acontece contigo não é novidade para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem atributos. Os atributos dele, Ele é onisciente, conhece todos os pensamentos de nós que estamos aqui nessa noite. Não sei o que você está pensando, mas Deus conhece o teu pensamento. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, meus irmãos, Deus conhece a cada um de nós, conhece a nossa história, e Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe como vai começar essa história e como vai acabar essa história. Ele sabe, não revelou ainda. Ou seja, Ele deixa para mim e para você, nós escrevermos o capítulo de amanhã. O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Mas se Ele te der o fôlego de vida amanhã, escreva uma história diferente amanhã. Ao levantar amanhã da sua cama, não escreva uma história de ontem, mas escreva a história de amanhã. E qual será a história de amanhã? O meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Essa é, meus irmãos, a palavra que tem que ser liberada da nossa boca quando nós levantamos pela manhã. Não é levantar e dizer, é mais um dia de luta, um dia de prova, um dia que eu não sei como vai terminar. Ei, meu querido, olha para esse céu maravilhoso e saiba que acima dessas nuvens existe um Deus poderoso, forte nas batalhas, um Deus que me chama e te chama nessa noite para guerrear. Ele é guerreiro, Ele nunca perdeu uma batalha, e Ele chama a mim e a você como soldados para guerrearmos juntos. É por isso que você não pode assentar em cima desse montão de problema. É o que muita gente faz, assenta em cima do problema e só sabe chorar, só sabe reclamar pelo leite derramado. Com Jesus não tem leite derramado, não. Com Jesus, meu querido, tem novidade de vida. Com Jesus tem novidade de vida. Sabe por quê? Porque ontem foi ontem, mas hoje é um novo tempo na minha e na tua vida. Você precisa viver um novo tempo na tua vida. Estou chamando a tua atenção no que diz respeito a uma vida vivida pela fé, não pela circunstância. O que você está vendo diante de você? Pastor, eu estou vendo uma muralha, eu estou vendo só problema e mais problema. É problema com o filho, é problema com a esposa, é problema no trabalho, é problema para todo lado. Mas eu posso te perguntar, quem é que não tem problema aqui nessa noite? Fala para mim quem não tem problema. Fala para mim que você viveu um dia hoje e ninguém te aborreceu. Não recebeu um telefonema que quem sabe te aborrecesse. Você não foi confrontado hoje com uma situação que ontem estava resolvida, mas hoje, ao invés de estar resolvida, complicou mais ainda. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que não é para nós. Tem coisas que é para o nosso Deus. Tem coisas que a resposta vai estar nele. E Jó, ele entendeu isso no capítulo 19, verso 25. Depois de tantas pessoas se levantarem, não a favor dele, contra ele, ele entendeu isso. O meu Redentor vive, o meu Deus está vivo. E ele, por fim de tudo isso, ele vai se levantar em meu favor. Jó estava no capítulo 19, não entendendo quase que nada. Sabe por quê? Porque Deus se silenciou. Se Deus tivesse se comunicado com Jó e dissesse para Jó, Jó, deixa eu te falar uma coisa, Jó, o negócio é o seguinte, filho, eu falei com Satanás que podia tocar em todos os seus bens, podia tocar até mesmo na tua saúde, só falei para ele não tocar na tua vida, eu dei ordem para ele. Sabe por quê, Jó? Porque eu falei com ele que você é reto, é íntegro e você se desvia do mal. Mas Jó não ouviu nada de Deus. Meu irmão, olha para mim aqui, pega isso, é muito importante para você, presta atenção. Tem coisa que Deus não vai te revelar, tem coisa que Deus não vai falar contigo, que amanhã já está solucionado. Tem situação na tua vida, tem problema que você está vivendo hoje, que você já falou com Deus. Senhor, fala comigo,
Usa, Senhor, um pastor, ou quem quer que seja, um profeta, um vaso, para falar comigo, por que eu estou passando por isso, e Deus não fala nada. Sabe por quê? Porque Deus às vezes nos prova na fornalha da aflição. Deus prova a tua fé, como o ouro é refinado pelo fogo. Às vezes você ora para todo lado e ninguém consegue liberar uma palavra para você, e Deus também está calado. Mas saiba de uma coisa, no silêncio de Deus, Deus também trabalha. Deus está falando contigo aqui nessa noite. Eu não deixei você órfão, eu continuo sendo teu pai, eu continuo cuidando de você, e você não pode nessa noite recuar, você precisa avançar. Hebreus 10, 38, algumas traduções de Bíblia, está dizendo assim, no grego, no aramaico ou no hebraico, está dizendo assim: o meu justo viverá pela fé ou da fé. Significa, meu querido, que o justo que a Bíblia está dizendo é você, que nessa noite está aqui, está inocente nessa situação. Tem coisas que você não provocou, tem coisas que você não chamou. Quem é aqui nessa noite o maluco que vai chamar problema para cima da vida dele? Não tem ninguém que chama problema não, irmãos. A gente quer ficar livre dos problemas, mas os problemas nos acompanham. Os problemas batem na tua porta todo dia. Situações embaraçosas todo dia vai bater. E às vezes não bate na porta de alguém que está lá fora, que às vezes não tem compromisso nenhum com Deus. Mas você não precisa fazer uma leitura errada disso não, porque o justo, o meu justo, viverá pela fé. Ou seja, você não vai recuar diante de nenhuma situação. Por que você não recua? Porque você tem que entender que existe um Deus presente na tua vida. Tem hora, meus irmãos, e isso que eu vou te falar é uma verdade. Tem horas que você abre a tua boca e você começa a falar com Deus, parece que a oração, ela foi no teto e caiu na tua cabeça, e você faz de novo, vai no teto e cai na tua cabeça, para você, porque todas as orações são ouvidas por Deus, principalmente a oração feita pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, a confiança que nós temos que ter em Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. João, nós vamos ler aqui agora em João. João vai estar dizendo a respeito exatamente disso, irmãos, dessa fé que nós temos que colocar em prática. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo número 5, verso 14, verso 15, olha que coisa tremenda que o João vai falar conosco nessa noite a respeito dessa confiança. Olha para o telão aqui, quem está aí, coloca para mim aqui 1 João, e vamos ler junto. Lê comigo aqui para você ver, coisa maravilhosa. Isto é fé. O sinônimo de fé é confiança, e a confiança é essa que nós temos. Lê comigo. E esta é a confiança que eu enviei, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Deixa aí. Deixa no 14 aqui. Olha que coisa tremenda. Jó confiava em Deus. Jó sabia quem era Deus. Ele era um homem mas tão preocupado na questão espiritual, que ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Dizia ele consigo: quem sabe os meus filhos podem estar vivendo uma vida de pecado, longe, afastado de Deus, e ele oferecia isso a Deus. Então ele confiava plenamente em Deus, como você confia em Deus. Mas o versículo 14 está dizendo uma coisa fundamental para nós, e esta é a confiança que nós temos em quem? No Senhor Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo... Irmãos, nós precisamos usar a nossa fé, olha para mim aqui, nós precisamos usar a nossa fé de forma inteligente. O que é usar uma fé inteligente? Usar uma fé inteligente é orar de acordo com a vontade de Deus. É você fazer uma oração e você dizer assim: Senhor, se for da tua vontade, que isso que eu estou pedindo se cumpra na minha vida. Porque se não for da vontade de Deus, Ele também não vai te ouvir. Então, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve.
Ou seja, Deus está pronto para ouvir a cada um de nós, segundo o clamor que você tem para fazer. E o versículo de número 15, para concluir: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Isso não será, meu irmão, sintomático, não. Isso não será automático, não. Existe o tempo de Deus e a vontade de Deus para se concluir na nossa vida. Você quer ver uma coisa que é da vontade de Deus? Se alguém nessa noite se levante e diz: Senhor, abençoa a minha família, Senhor. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, abençoa os meus filhos. Fala comigo, você acha que é da vontade de Deus ou não que a tua família seja abençoada? Senhor, eu estou aqui nessa noite clamando a Ti por essa enfermidade que está na minha vida, que os médicos já me desenganaram. Os médicos já bateram o martelo e já disseram para mim: não tem jeito. Para os homens dessa terra, podem não ter jeito, mas eu estou aqui na Tua presença nessa noite para buscar pela cura. Então, no nome de Jesus, segundo a Tua vontade, traz a cura sobre mim. Você acha que Ele ouve ou não? Ele ouve. Então tem coisas na nossa vida, meu querido, que você pode pedir segundo a vontade de Deus, porque a coisa vai acontecer. No caso de Jó, foi diferente. Era um homem justo, era um homem bom, era um homem que não tinha por que passar por tudo aquilo. Como pode ter pessoas aqui nessa noite semelhante a Jó? Quem sabe na tua vida vai tudo bem, você é obediente a Deus, você serve a Deus, você sempre está aqui na casa do Senhor, obedecendo a sua palavra, mas a luta, meu querido, ela já bateu na tua porta, porque a luta chega na casa do crente também. Tem pessoas lá fora que às vezes zombam no crente e dizem: mas crente adoece? Crente fica desempregado? Crente tem problema no casamento? Crente tem problema na educação dos filhos? Tem. Nós não somos anjos, nós somos homens normais. No relacionamento conjugal, às vezes vai acontecer de faltar ou falhar a confiança do cônjuge. No meio da família, meus irmãos, é o lugar onde os problemas mais estão presentes. Dentro de casa você vive hoje com situações que muitas vezes faz você desanimar na fé, faz fazer você querer recuar diante da situação que você enfrenta. Nunca houve um tempo onde as famílias pudessem realmente viver uma crise. As famílias estão em crise. Os maiores problemas você não tem fora de casa, você tem dentro de casa. E é necessário nós usarmos uma fé inteligente para buscar a resposta de Deus, porque tem muitas pessoas que estão saindo da embarcação. Dentro dessa embarcação a coisa está complicada. Mas está. Embarcação que eu estou querendo simbolizar para você é o teu casamento, é a tua família. É muito fácil você sair de um casamento. É muito fácil você sair do meio da tua família. É muito fácil você abandonar o barco que está afundando. É muito fácil. O difícil é você permanecer nessa embarcação, dentro da tua família, e você, pelos olhos da fé, com uma inteligência através da sua fé, você buscar a provisão de Deus, a vontade de Deus, para as coisas chegarem aquilo que você almeja chegar. Na nossa vida não vem nada de graça não, meus irmãos. Às vezes a gente olha nos carros escrito assim, aí a pessoa comprou um carro e está dizendo assim: foi Deus quem me deu. Irmãos, não cai nada do céu. O carro não cai na porta. Alguém tem aí um carro caiu de paraquedas? Se tem, vocês me falam, gente, porque quem sabe eu posso ter mais um carro que vai cair lá na minha casa, porque não cai. Foi Deus que me deu. Por que se usa uma frase foi Deus que me deu? Será que foi Deus que deu mesmo essa pessoa? Porque eu só vejo um meio de Deus dar alguma coisa a essa pessoa. Primeiro, segundo a sua vontade. E segundo, o seu esforço. Ou seja, Deus trabalha em parceria com o homem.
nós apresentamos diante dele com a nossa fé, a nossa confiança. E ele, através da sua palavra, diz para mim e para você: se vocês me pedirem segundo a minha vontade, eu serei benevolente e eu darei a bênção que vocês estão almejando. Porque Deus não trabalha, Deus não faz na vida de ninguém quando a pessoa não anda em obediência à sua palavra. Ei, pega esse mistério aqui. A bênção de Deus não é para aqueles que andam segundo o curso desse mundo ou segundo os seus prazeres, não. A bênção de Deus é reservada a um povo. Deus não dá a bênção dele para alguém que ainda não se faz parte do seu povo, não. Deus não libera daquilo que ele tem para pessoas que escarnecem do seu nome, não. Ele jamais faria isso. Deus é criterioso. Hebreus 10, 38, nós estamos falando sobre isso. O meu justo viverá pela fé. O meu justo é aquele que é reto, aquele que é honesto, aquele que obedece a minha palavra, aquele que chega num lugar como esse aqui, e o seu tupete cai para o chão, o seu orgulho cai para o chão, a sua autossuficiência cai para o chão, os seus critérios diplomáticos caem para o chão, a sua situação financeira cai ao chão. Nada, meus irmãos, amedronta Deus ou faz Deus mudar de atitude em relação àquilo que nós somos. Se nós estamos aqui nessa noite, nós não somos merecedores da bênção de Deus, não. Deus abençoa a mim e você pela sua misericórdia. É a sua misericórdia que nessa noite se revela a cada um de nós e faz com que as coisas começam a acontecer. Está parado as coisas na tua vida? Às vezes parou tudo. Família não anda, casamento não anda, o trabalho também não anda, vida profissional não anda, a pessoa ficou estagnada, a vida emocional está toda ela confusa, tudo complicou na vida da pessoa, não vai andar. Sabe por que não vai andar, meu querido? Porque o Senhor Jesus um dia, em simples palavras, Ele resumiu tudo para o ser humano: sem mim, enquanto o homem quiser andar com as suas próprias pernas, ele estará afrontando a esse Deus. Mas quando o homem, ele se humilhar e dizer: Senhor, eu estou chamando a Tua presença para a minha vida, eu estou chamando o Senhor para a minha embarcação, essa embarcação aqui já está indo a pique, mas quando ele entra no barco, esse barco não vai a pique mais. Ainda que muita gente está gorando você, porque o que tem de goreiro hoje, misericórdia. Tem gente que está torcendo que esse casamento vai para o lixo. Tem gente que está torcendo que você vai perder esse emprego que você tem. Como os amigos de Jó apresentaram tantas, mas tantas respostas para o flagelo de Jó, que Jó chegou a dizer para eles: vocês falam como loucos. Jó chegou a dizer para os amigos dele: me coloque na balança de Deus e veja se eu vou ficar em falta. Ele sabia que ele era um homem íntegro. Deus não se revelou, mas no capítulo 42, Deus se revelou. Meu querido, quem sabe seja hoje Deus se revelando para você. Quem sabe seja o dia de Deus falar contigo: acabou o teu cativeiro, acabou o teu problema, porque agora você entendeu que eu estou trabalhando na tua vida e as coisas não vão acontecer do teu jeito. Sabe o que a gente tem, irmãos? Às vezes o nosso argumento é de chegar na igreja e de apresentar para Deus uma lista e dizer para Deus: Senhor, olha só, eu quero que o Senhor faz na minha vida desse jeito aqui. Deus não precisa de receita. Deus, Ele sabe, meu irmão, fazer na tua vida aquilo que você precisa. Por isso que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. A gente começa a apresentar para Ele as queixas, Ele diz: olha, eu estou trabalhando na tua vida, vou deixar você mais um pouquinho nessa fornalha, porque eu quero provar a tua fé. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Deus gosta mesmo é que o nome dEle seja glorificado. O que Deus gosta é de glória, é de aleluia, é de alguém abrir a boca e dizer: isso não foi o médico, isso não foi o advogado, isso aqui não foi o acaso, isso aqui não foi a cigana que pegou a minha mão e disse para mim: olha, o que eu estou vendo aqui, isso é coisa muito séria. Estou vendo do teu lado aqui um caixão
7 velas acesas, a coisa não é muito boa para você não. E aí, o que eu devo fazer? Não, meu irmão, aqui não tem agoureiro, aqui não tem cigana, aqui tem Jesus Cristo. Aquele que promete para você, se o teu nome foi colocado lá na boca do sapo, se o teu nome foi colocado lá, sete amarradas desse nome seu aí, e colocado dentro lá do cemitério, pode ficar tranquilo, não há demônio no inferno que resista o poder do Senhor Jesus Cristo. Não há nada nessa terra que venha desqualificar ou venha dizer que Jesus Cristo não pode fazer. Jesus Cristo pode tudo. E Ele nessa noite se revela a você, meu querido, de uma forma simples e bem objetiva. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nessa noite, você pode desagradar a Deus ou você pode agradar a Deus. De que forma eu agrado a Deus, pastor Roberto? Eu agrado a Deus tendo plena confiança e certeza que Ele pode fazer o impossível na minha vida. E eu desagrado a Deus quando diante dessa situação que você está vivendo, esse problema que você está vivendo, você recua. Deus não gosta de covarde. Quanto homem covarde! Covarde porque sai de casa, deixa uma esposa com filhos dentro de casa, isso é covardia. Enfrenta os problemas de cabeça erguida ao lado do teu cônjuge. Enfrenta a situação, seja ela de doença, seja uma perturbação espiritual, enfrente isso, de cabeça erguida, olhando para lá e dizendo: Senhor, Tu vive, Tu reina e Tu está presente na minha vida. Quantas pessoas que estão recuando na hora de avançar. Deus gosta de gente corajosa como você. Você não veio hoje ouvir um pastor gritar na tua cabeça. Você não veio aqui para ouvir um pastor, quem sabe, fosse chamado de fora. Aqui não tem nenhum PhD em teologia, não. Aqui tem um pastor dizendo para você: não temas, porque Deus é contigo. Não te apavores no momento da tua luta. Jó, ele só conseguiu entender a resposta de Deus e ter uma fé. E olha que essa fé que Jó teve foi uma fé que foi ao extremo. Na hora que ele pensou que estava tudo acabado, Deus então, ele se revelou a ele. Sabe por que Deus se revela? Porque não pode vir e não vem sobre mim nenhuma tentação, nenhuma prova, nenhuma tribulação que seja humana. E junto com essa prova, Deus envia o escape. Deus está falando para você que nessa noite chegou o dia da tua restauração. Chegou o dia de Deus restaurar essa fé que está doente, essa confiança abalada, essa confiança que ora você confia em Deus e ora você não confia em Deus. Isso não é fé, irmãos. Como que a gente vai conseguir superar todas as coisas que estão à nossa volta se nós não tivermos uma plena confiança em Deus? É isso que o autor aos Hebreus capítulo 10, 39 está dizendo. Nós precisamos avançar, porque nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que avançamos. Então hoje foi uma luta, amanhã vai vir mais uma luta, talvez venha 2, venha 3, venha quantas vier, deixa vir a luta, meu querido. Você só não pode desanimar na fé. Sabe um homem que eu gosto de usar exemplo dele, que viveu, irmãos, mas viveu para sofrer, é o apóstolo Paulo. Como que Paulo sofreu? Paulo passou, irmãos, por tantos desafios, por tantas provas, e ele era um homem reto diante de Deus, depois que se converteu, mas Deus não livrou Paulo de passar por todas aquelas lutas, muito pelo contrário. Quando o capítulo 12 de 1 Coríntios, 2 Coríntios fala a respeito do espinho na carne, Paulo ora por 3 vezes, e era um homem de fé, era um apóstolo que tinha os 9 dons, um homem cheio do Espírito Santo, passou pela prova, orou 3 vezes,
para que o espinho da carne saísse da vida dele. O que o Senhor falou com ele? Paulo, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aí Paulo entendeu qual era o propósito de Deus através da sua fé, e ele fala: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Essa luta não vai te enfraquecer, essa luta vai te fortalecer, essa luta te põe mais perto de Deus, essa luta faz com que a nossa fé sinta e tenha um degrau mais perto do Senhor. É de fé em fé e é de glória em glória. Amém, irmãos? E no final da luta, tanto de Jó quanto de Paulo, o apóstolo Paulo abre a sua boca, e olha que coisa que ele diz: combati. Você está no combate? Combati o bom combate, acabei a carreira. Irmãos, a carreira, ela vai acabar um dia. Um dia essa luta vai cessar. Um dia, quem sabe não nessa terra, mas lá nos céus. Eu quero que você ouça lá do Senhor, e Ele vai dizer para você: eu enxugo de ti todas as tuas lágrimas. Mas enquanto você for de carne e osso, você vai chorar, você vai gemer, você vai sofrer, você vai ser humilhado por causa desse seu problema. Pessoas da tua família vai esfregar na tua face, na tua cara: onde está o teu? Aonde está o teu Deus? Esse negócio de pegar a Bíblia todo dia para ir para levar dízimo para pastor virou uma beata agora. Não sai da igreja. Você não sai da igreja e o problema continua aí. Não é isso que você ouve? Tem que estar resolvendo essa igreja. Isso não resolve nada. Olha o que a mulher de Jó, uma mulher que deu a ele muitos filhos, a mulher de Jó, ela abre a boca dela, e no momento, meus irmãos, de inlucidez, quem sabe nós, que estivéssemos no lugar da mulher de Jó, falaríamos o mesmo, porque na hora da dor, da aflição, você aceita qualquer coisa, porque você quer é solução do problema. Você nem olha para a tua fé em Deus, não, você olha para o objeto da fé, e vê se há alguma resposta, e você avança. Aquele momento de tanta dor de Jó, a mulher dele abre a boca e fala: amaldiçoe-se Deus, rapaz. Será que esse Deus não está vendo o teu sofrimento? E não é a mesma frase que você tem ouvido por aí? O que está valendo você de ficar indo fazer corrente na igreja? O que está valendo você sair para ir na igreja? Você vai ouvir isso sempre, meu querido. Só que os nossos ouvidos têm que estar treinados para ouvir a voz de Deus. Os que confiam no Senhor, não, fala comigo. Os que confiam no Senhor, isso é até um corinho. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece. Que o Senhor nessa noite, Ele confirme nessa noite a bênção dEle sobre a tua vida. Se você estiver fraco, Deus é poderoso para te fortalecer. Se você está pensando em recuar, em sair, em desistir, não sei, de qualquer situação, tem pessoas que chegam ao ponto de se entregar à doença. Tem pessoas que não estão lutando mais pela doença, já se conformaram com essa doença, que se avança em função da falta de fé. Tem pessoas que já não estão lutando mais pelo seu casamento, porque não está vendo nenhuma resposta, porque não está vendo nenhuma evolução nesse relacionamento, então estão desistindo do seu cônjuge, estão desistindo de um filho rebelde que se levanta contra a tua autoridade. Tem pessoas que simplesmente estão jogando a toalha. Não joga a toalha, meu querido. Lança os teus problemas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Faça como o apóstolo Pedro lhe diz as suas palavras: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de vós.
O cuidado de Deus é permanente. O mesmo Deus que te livrou ontem é o mesmo que te livra hoje, e através da tua fé te dá o livramento de amanhã. Só aqueles que são justos de Deus se colocam de pé. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. O pessoal do louvor, vem para cá. Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Você entendeu nessa noite essa última mensagem? Assim como Jó, no seu sofrimento maior, ele diz que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Assim também o autor aos Hebreus diz que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não se agrada nele. É isso que Deus manda liberar para você nessa noite. Não recue, avance. Continue nessa tua perseverança. Não olhe para a situação, não. Erga os teus olhos um pouquinho a mais ao alto. E diz que o teu socorro virá lá de cima. Que a resposta que você almeja virá do alto. Se tem obreiros aqui nessa noite, os pastores, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a esse Deus para confirmar as vitórias sobre a tua vida. É o último elo dessa campanha. Muitos aqui já alcançaram o seu milagre, a sua bênção. Mas hoje pode ser a tua vez. É o momento que você vai buscar em Deus uma resposta. É o momento que você vai mostrar para Ele que você não está aqui a passeio, você está aqui a trabalho. Você está aqui a trabalho? Sabe qual é o trabalho que nós vamos ter agora? De depositar a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. Esse Deus de paz, esse Deus de longe, esse Deus de perto. Ele está aqui agora para ouvir e para ver as tuas lágrimas. Se você quiser chorar, que você chore. Você quiser gritar, você grite. Grite para aquele que pode ouvir o teu clamor nessa noite.